Olá pessoal, vamos falar hoje sobre poder executivo. Poder executivo que está previsto no artigo 76 e seguintes da Constituição Federal. Num primeiro momento, nós temos que lembrar sobre alguns conceitos fundamentais. E o primeiro deles diz respeito à forma de Estado. O que é a forma de Estado que nós adotamos no Brasil? Bom, no Brasil a forma de Estado adotada é a forma de Estado federal. Nós temos a forma de governo, que é a república. Nós temos o sistema de governo, que é o que nós vamos tratar agora, que é o presidencialismo. E temos o regime de governo, que é o regime democrático. Bom, quanto à forma de Estado, nós já estudamos quando verificamos a repartição de competência entre os entes políticos que compõem a Federação Brasileira. Entes políticos esses que tiveram uma certa discussão em relação a quem compete tratar da preservação da saúde das pessoas, estabelecendo normas de restrição de circulação. Se é o governo federal, a União por meio do governo federal, ou se é dos estados por meio do governo estadual, ou se é dos municípios, ou se é de todos. Situação essa que foi submetida ao STF neste último mês e o ministro Marco Aurélio solucionou de uma forma prévia, concedendo uma medida liminar tratando do assunto. A forma de governo significa que somos uma república. Esta é a forma de governo que adotamos. Sermos uma república significa que os nossos representantes são eleitos e para ocupar cargos de forma ou por um período determinado de tempo. O princípio da temporariedade do exercício dos cargos públicos. Não é vitalício, como se fosse numa monarquia. O sistema de governo é o sistema presidencialismo, ou presidencialista. Esse sistema presidencialista é que significa que a mesma pessoa é chefe de Estado e também é chefe de governo, ou seja, a mesma pessoa que foi eleita para ser presidente da República exerce a função de representação interna e externa da nação brasileira e, além disso, é responsável por políticas de governo. Ele implementa atos governamentais, é chefe de governo, é o responsável pela elaboração de um plano de governo e a sua execução. Diferentemente, é que se nós tivéssemos um sistema de governo parlamentarista. Num sistema de governo que fosse parlamentarista, a função de representação do Estado seria de uma pessoa e a de chefia de governo seria de outra. Nós pegamos os vários exemplos das formas e sistemas de governo europeia em especial, e nós vamos ver lá que todos são república, menos a Inglaterra, que é uma monarquia, embora seja uma monarquia constitucional, além de outros pequenos estados que também são monarquia. Mas a maioria são repúblicas, cujo sistema de governo é parlamentarista. O fato de serem sistemas de governo parlamentarista significa que tem um presidente nas repúblicas, que é o chefe de Estado, e um primeiro-ministro, que é chefe de governo. Nas monarquias, e são monarquias constitucionais as que existem, temos um chefe de Estado, que é o rei ou a rainha, caso da Inglaterra, e tem um chefe de governo que é o primeiro-ministro. Primeiro-ministro, no caso da Inglaterra, que hoje está com o coronavírus, ou seja, adquiriu a doença decorrente desta pandemia que está assolando o mundo. Então, o que acontece? Nos sistemas de governo parlamentarista, existe um chefe de Estado e um chefe de governo. Nos sistemas de governo presidencialista, a mesma pessoa é chefe de Estado e chefe de governo. É o nosso caso. A mesma pessoa representa o país interna e externamente, representa a nação interna e externamente, e essa mesma pessoa é como se fosse um gerente de uma empresa, se usássemos essa analogia.
É a pessoa que é responsável pela administração, pela elaboração do plano de governo e pela implementação do plano de governo. Bom, no nosso caso, então, nós temos lá no artigo 76 da Constituição Federal a previsão do sistema presidencialista, que será exercido por um presidente da República. Então vejam aqui, o artigo 76 vai dizer: o poder executivo é exercido pelo presidente da República, que é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo, e é auxiliado por ministros de Estado. Então vemos aqui, nós adotamos um sistema de governo presidencialista, cuja presidente da República exerce o poder executivo representando o Estado brasileiro e o governo brasileiro, a mesma pessoa. Só que esse presidente da República, ele exerce esse poder auxiliado por ministros de Estado. Ministros de Estado estes que terão as seguintes características, ou devem observar as seguintes características ou os seguintes requisitos para serem. Lá no artigo 87, nós encontramos que os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Então você imagina hoje o nosso atual governo, temos um presidente da República que é chefe do Poder Executivo, que exerce a representação do Estado e do governo. E é auxiliado por ministros. Esses ministros que, para serem ministros, terão que ter no mínimo 21 anos e estarem em dia com seus direitos políticos. Caput do artigo 87. Então, vocês viram? Nós elegemos um presidente da República e ele escolheu uma série de ministros. Ministros que estão bastante na mídia ultimamente, especialmente o ministro da Saúde. Então, o ministro da Saúde, para ser ministro da Saúde, o que é que ele precisava ter como requisito? Ser brasileiro, maior de 21 anos e estar no exercício de direitos políticos. Aí, quais são as competências destes ministros? Bom, esses ministros de Estado, além de outras atribuições previstas na própria Constituição Federal, eles têm as seguintes, que vale a pena lembrar: exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência. Primeira parte do inciso 1 do artigo 87. Se nós lembramos aqui, os dois ministros que mais estão na mídia ultimamente, da Saúde e da Economia. O ministro da Saúde, por exemplo, ele é responsável pela orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração pública federal que têm relação com a saúde. Então, todas as orientações, todas as determinações na área da saúde são do ministro de Estado. Por isso, nós vemos hoje uma orientação do Ministério da Saúde por meio do seu ministro, que muitas vezes não é de concordância com o presidente da República. E, inclusive, a gente percebe um conflito e o ministro está sujeito a cair. Então, mas o ministro não é escolhido pelo presidente da República? Sim, ele é escolhido pelo presidente da República, é cargo de confiança. Se o presidente não concordar com ele, não quiser que ele continue, ele vai ser substituído, vai ser demitido e vai ser nomeado outro em seu lugar. Mas quem é responsável pela orientação, coordenação e supervisão dos órgãos sob a responsabilidade daquele ministério é do ministro da Saúde, é do ministro respectivo. E se esse ministro não está de acordo com as orientações do presidente da República, pois que o presidente da República demita ele e nomeie alguém que tenha concordância. Caso contrário, a política naquele ministério vai ser implementada a partir da orientação, coordenação e supervisão daquele ministro respectivo. Também na segunda parte desse inciso 1 do artigo 87, é importante relembrar e anotar, é de responsabilidade dos ministros de Estado referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. O que é que significa isso? Significa que os decretos, as medidas provisórias, os demais atos do presidente da República, que devem ser assinados pelo presidente da República, o presidente não pode assinar sozinho. Ele sempre tem que ter a assinatura de um ou mais ministros, ou seja, dos ministros cujos assuntos estão sendo tratados naqueles atos ou naqueles decretos do presidente da República.
Se vocês lembram, há menos de uma semana, o ministro da Saúde se negou a assinar um decreto que estava sendo proposto pelo presidente da República. Por quê? Não concordava com aquele decreto. Pois bem, aquele decreto não foi editado. Por quê? Porque o ministro se recusou. Tá, mas e aí, professor? O presidente fica refém do ministro? Não, o presidente pode substituir o ministro, porque o ministro é de confiança do presidente. E se o ministro não faz o que o presidente quer, o que o presidente tem que fazer? Demitir o ministro e nomear outro que atue conforme suas orientações. Tá, e por que não está acontecendo hoje? Bom, hoje é uma questão política. Tem uma questão política que o presidente está calculando e talvez não seja conveniente demitir agora, mas vai ser demitido, mais dia menos dia. Outra competência do ministro de Estado: expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Então, vocês vejam bem, em relação às normas sobre isolamento social, normas sobre atendimento das pessoas que estão sujeitas ou com sintomas de doenças hoje. O ministro da Saúde expediu instruções para regulamentar leis e decretos que tenham sido editados anteriormente, para especificar como é que toda a área da saúde em nível nacional deve atuar. E isso acontece em todos os ministérios nas suas respectivas áreas. No Ministério da Ciência e Tecnologia, pois o ministro da Ciência e Tecnologia vai editar ou expedir instruções para executar e cumprir de forma detalhada as leis que tratam desses assuntos, os decretos ou os regulamentos. Também os ministros apresentam ao presidente da República um relatório da sua gestão, um relatório anual da gestão do ministério. Claro, tem que prestar conta para o chefe. Essa é a ideia. E também praticam atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Ou seja, o presidente pode delegar outras atribuições para cada um dos ministros. Afinal, os ministros são auxiliares do presidente. Lembremos bem disso. E os ministérios, quantos tem e quantos não tem? Bom, cada governo cria um número de ministérios que acha mais conveniente. No governo anterior tinha 39, no atual governo era para ter 17, depois foi para 21, tem 23 ministérios, se eu não me engano. Então, E como é que se criam esses ministérios? Por meio de lei. É o que está no artigo 88 da Constituição. Então, aí temos o regramento sobre os ministros de Estado, que estão previstos lá no artigo 76 como sendo o quê? Como sendo auxiliares do presidente da República. Tá certo? Esta é a primeira ideia. Dando sequência, nós vamos tratar especificamente do presidente e do vice-presidente da República. Bom, como é que é eleito o presidente e o vice-presidente da República? Aqui algumas ideias gerais que vão facilitar o nosso entendimento. Bom, a eleição acontece por chapa. Então, sempre é eleito um presidente com um vice-presidente. E quem é que será o presidente eleito? Bom, aquele candidato a presidente com o seu respectivo vice, inscrito por partido ou por coligação, que, participando das eleições que acontecem no primeiro domingo de outubro, conseguir a maioria absoluta dos votos. Maioria absoluta dos votos significa conseguir metade mais um dos votos válidos, que significa você excluir os brancos, exclui os nulos, e aí vem todos os votos que foram atribuídos para todos os candidatos. Se um candidato e o seu vice conseguiram metade mais um, muito bem, estão eleitos. Se nenhum deles conseguir metade mais um desses votos válidos, é feito o segundo turno entre os dois candidatos mais votados, os dois candidatos com seus respectivos vices, e essa eleição vai acontecer no último domingo de outubro. E aí será eleito o que fizer a maioria dos votos desses dois candidatos. Porque aí você só vai contar os votos atribuídos para um e para outro. Ou seja, quem fizer a maioria dos votos está eleito e tomará posse no dia 1º de janeiro. Toma posse o presidente e o vice-presidente. Então, a posse deles será perante o Congresso Nacional. E aí vocês lembram que o Congresso Nacional,
ou nesse mesmo, melhor, nesse mesmo ano, mesma eleição que é eleito o presidente e o vice, no primeiro domingo de outubro, são eleitos deputados e senadores também, que vão compor o Congresso Nacional. Só que os deputados e senadores eleitos nesse mesmo período, mesmo mês de outubro, que é eleito o presidente e o vice, esses deputados e senadores só tomarão posse no dia 1º de fevereiro. E o presidente toma posse no dia 1º de janeiro. Portanto, o presidente e o vice vão tomar posse perante o Congresso, que só tem mais um mês de mandato, que está no último mês do seu mandato. Então, ele toma posse no dia 1º de janeiro perante um Congresso Nacional composto por pessoas que estão terminando o mandato, que terão mais um mês de mandato. Porque os novos deputados e senadores que foram eleitos no mesmo período do atual presidente e vice só tomarão posse no dia 1º de fevereiro. Lembrando disso. E aí, logo em seguida, nós temos mais algumas regrinhas em relação à substituição do presidente e à sucessão do presidente. Aqui, regras do artigo 79, 80 e 81. Bom, nós temos duas situações aqui. Primeiro, vamos tentar esclarecer a seguinte. Quem é que é eleito para exercer o poder executivo? Quem foi eleito para exercer o poder executivo é o presidente e o vice. Certo? Muito bem. Então, esses é que vão exercer. Só que, eventualmente, estes dois podem estar impedidos. Vamos pela ordem. Se o presidente ficar impedido por qualquer motivo, impedimento é algo temporário. Então, se o presidente fica impedido por qualquer motivo, está doente, foi viajar, está respondendo um processo de impedimento ou coisa e tal, quem substitui ele, e quem substitui de forma temporária, é o vice-presidente. Então, se o presidente ficar impedido, e impedimento é algo temporário, quem vai substituir, então, substituir de forma temporária também, será o vice-presidente. Agora, imaginemos o seguinte, o presidente está impedido por algum motivo, foi viajar, está doente, enfim. O vice-presidente aconteceu a mesma situação, foi viajar, está respondendo um processo que pode levar ao impedimento dele e tal. Por algum motivo está suspenso das suas funções. Ele terá que ser substituído, então, temporariamente, porque existe o presidente, existe o vice, eles só estão impedidos temporariamente. Quem vai assumir por ordem é o presidente da Câmara, que não foi eleito para exercer o poder executivo. Se esse não puder por qualquer motivo, o presidente do Senado. E se este não puder por qualquer outro motivo também, quem assume é o presidente do STF. Presidente do STF. Professor, e se esse também não puder? Tem o vice-presidente do STF, que exerce a função de presidente no impedimento do presidente do STF. Então, essa é a ordem de substituição, algo temporário. Só que pode ocorrer que o presidente é cassado, morreu. Aí, aquela pessoa que foi eleita para ser o presidente desapareceu do exercício do cargo. Neste caso, esse presidente que morreu, que foi cassado, será sucedido pelo vice. Então, o vice não vai mais ser vice, vai passar a ser presidente, de forma definitiva. Então, ele está sucedendo. A sucessão é definitiva. Lembrem da morte, alguém vai suceder alguém, certo? Então, direito de sucessões e tal. Alguém, quando deixa definitivamente o cargo, o próximo a ocupar o cargo está sucedendo ali. Então, o vice é que sucede. E aí, quem é que vai ocupar o cargo de vice-presidente? Ninguém. Ninguém ocupa o cargo de vice-presidente. Por quê? Porque para ocupar o cargo de vice-presidente, você tem que ser eleito. Tá, e o presidente da Câmara não foi eleito? O presidente da Câmara foi eleito para ser deputado. O do Senado para ser senador. E o do STF foi designado para ser juiz, ministro do STF. Então aí, vocês lembram, a Dilma e o Michel Temer foram eleitos, presidente e vice. A Dilma foi cassada. O que aconteceu? A Dilma cassou. O
Michel Temer sucedeu ela. E quem é que ocupou o cargo de vice? Ninguém. E neste caso, se o vice vai viajar, fica impedido temporariamente, quem substitui ele, então, quem substitui ele temporariamente continua sendo presidente da Câmara, do Senado ou do STF. Tá certo? E se, esse IC é legal, né? E se o vice-presidente agora que assumiu o cargo de presidente, então já não tem mais vice, ele é o presidente, se este morrer ou for cassado, quem é que sucede ele? Ninguém. Se este vice-presidente que deixou de ser vice e passou a ser presidente morrer ou for cassado ou renunciou, vai ficar vago o cargo de presidente da República e de vice. E o presidente da Câmara, do Senado e do STF vão substituir temporariamente até que seja feita nova eleição. E a nova eleição não é no final do mandato, não é lá no final dos 4 anos originais. A nova eleição vai acontecer imediatamente. Esse imediatamente é assim. Se morreu, renunciou, foi cassado o presidente, o vice vem, assume e torna-se presidente. Morre, é cassado ou renuncia. Se foi cassado, morreu ou renunciou, e isso tudo aconteceu até o dia 31 de dezembro do segundo ano do mandato, ou seja, se tudo isso acontecer ainda nos primeiros 2 anos do mandato, terá que ser feita a eleição direta no prazo de 90 dias. Então, TSE convoca novas eleições no país inteiro para que sejam eleitos novamente um presidente e um vice, que deverão exercer o mandato, os que forem eleitos deverão exercer o mandato pelo restante do prazo que faltava. E se a vacância do cargo de presidente e vice ocorrer nos últimos 2 anos do mandato, aí tem que fazer uma eleição indireta. Então aqui, veja, nós temos eleição indireta no país. O que é essa eleição indireta? Bom, então se vagou o cargo de presidente e de vice nos últimos 2 anos do mandato, é necessário que se faça uma eleição indireta. A eleição indireta significa simplesmente o seguinte: quem vai eleger o presidente e o vice serão os deputados e os senadores. Não seremos nós, os eleitores. Os eleitores serão deputados e senadores. E quem é que serão os candidatos? Bom, os candidatos poderão ser todos aqueles que podem ser candidatos numa eleição normal. Qualquer pessoa, brasileiro nato, com mais de 35 anos, inscrita por partido político. Mas não é só deputado ou senador que pode ser candidato? Não, pode ser qualquer pessoa. Eu posso ser se estiver inscrito por partido político. Não teria problema nenhum. Tá certo? Então, vejam aqui. Então, se houver vacância do cargo de presidente e vice, porque morreram, renunciaram, foram cassados, tem que fazer eleição. A diferença é, se aconteceu nos 2 primeiros anos, eleição direta no prazo de 90 dias. Se aconteceu nos últimos 2 anos, eleição indireta no prazo de 30 dias. E aí nós temos as questões envolvendo a questão da substituição e da vacância. Substituição, algo temporário, e aí tem a ordem de substituição. Substitui o presidente, primeiro o vice, se esse não puder, o presidente da Câmara, do Senado ou do STF. O cargo de vice nunca será ocupado por ninguém a não ser por aquela pessoa que foi eleita para ser vice. Então o vice, ou ele é vice, ou ele sucede o presidente e torna-se presidente. E o cargo de vice fica vago. E aí esse cargo, se também vagar, aí tem que fazer nova eleição. Aí não tem saída. Porque o presidente da Câmara, do Senado e do STF não foram eleitos para ser chefe do Executivo. Eles só temporariamente substituem, quando é de forma temporária, o cargo de presidente e não o de vice. Então essas são as regrinhas envolvendo o artigo 76 ao 83. O 83, só para finalizar, o presidente e o vice não podem, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por prazo superior a 15 dias. Então, se forem viajar e ficarem mais de 15 dias para o exterior, terão que pedir autorização para o Congresso Nacional. Caso contrário, perdem o mandato. Então, essas
as regras do 76 ao artigo 83. Certo? Em seguida, nós vamos ver as atribuições do presidente da República. Em relação às atribuições do presidente da República, nós encontramos lá no artigo 84 as seguintes. Compete privativamente ao presidente da República: primeiro, nomear e exonerar os ministros. Vejam, ministro de Estado que são auxiliares dele. Então ele nomeia e exonera, ou seja, se não concordarem com o presidente, ele quiser se desfazer dos ministros, não tem problema nenhum. É cargo de confiança, é previsão expressa isso. O inciso 2 desse mesmo artigo 84 diz que o presidente da República compete exercer, e aí a palavra mágica, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração pública, da administração federal. Então vejam bem aqui, o presidente é o responsável pela administração pública federal, mas auxiliado pelos ministros. Por isso ele nomeia ministro da Saúde, da Educação, da Segurança, ministro do Meio Ambiente e assim por diante. E esses é que exercem o trabalho do dia a dia, ou seja, a responsabilidade é do presidente, que é chefe de governo, também é chefe da administração pública, mas essa administração pública que é exercida pelos ministros, ou seja, o presidente é o responsável, mas auxiliado pelos ministros de Estado. No dia a dia, quem exerce essas funções de forma cotidiana, portanto, são os ministros de Estado, cargos de confiança do seu presidente. Também tem algumas situações que vale a pena lembrar. No inciso 3, compete ao presidente da República iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição. Aqui vocês lembram do artigo 60, quem é que pode dar início ao processo legislativo, ou seja, apresentar projetos de leis? Todos aqueles legitimados do artigo 60, dentre eles, o presidente da República. Então aqui uma das competências é o presidente da República iniciar o processo legislativo, apresentar projetos de leis que são da sua competência. Também é competência dele sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Lembra do processo legislativo. As leis estabelecem direitos e obrigações de forma normalmente genérica e abstrata. E aí a necessidade de expedirem-se decretos e regulamentos para que seja especificado como devem ser cumpridas as leis, sem que com isso se criem novos direitos ou novas obrigações. Os decretos aqui são chamados decretos regulamentares e as funções desses decretos, ou a função desses decretos, é regulamentar as leis, estabelecer detalhes de como devem ser cumpridas as leis, desde que não ampliem nem restringam direitos. No inciso 5 também diz respeito ao processo legislativo. Compete ao presidente vetar projetos de leis, toda ela ou parte dela. E se vetou, o que acontece? Devolve para o Congresso para que ele analise se vai manter o veto ou se vai derrubar o veto. Lembram? Por maioria absoluta. No inciso 6, tem algo interessante que vale a pena anotar em algum lugar aí. Compete ao presidente dispor mediante decreto. E aqui, se eu fosse vocês, eu anotaria esse decreto aqui, mediante decreto, escreva do ladinho aí, decreto autônomo. Decreto autônomo. Eu acabei de falar para vocês, no inciso 4, que compete ao presidente expedir decretos regulamentares que vão regulamentar leis, estabelecer como devem ser cumpridas, como devem ser executadas. Esses decretos que eu acabei de falar do inciso 4 são aqueles decretos que regulamentam leis. Nesse inciso 6, nós temos decreto aqui, não está em lugar nenhum escrito decreto autônomo. Vocês vão escrever aí. Compete ao presidente dispor mediante decreto, abre parênteses, escreva aí, autônomo. Por que autônomo? Porque esse decreto aqui não está regulamentando lei alguma. Esse decreto está criando direitos e obrigações. E ele tem como fundamento não uma lei, ele tem como fundamento a própria Constituição. E é isso que eu quero que vocês anotem. Então, esse decreto aqui,
ele pode criar direitos e obrigações nos casos previstos na linha A e B. E, portanto, este decreto aqui pode ser objeto de controle de constitucionalidade, porque ele tem natureza de lei. Por isso é chamado de decreto autônomo, em contraposição ao decreto regulamentar do inciso 4, que é o que mais acontece, inciso 4. Certo? Então temos esse inciso 6. E agora, seguindo rapidamente os demais assuntos, olha bem aqui. Compete ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros e acreditar os representantes democráticos, representantes diplomáticos. Ou seja, aqui exercendo uma função de chefe de Estado, mantém relação com estados estrangeiros, de preferência relações amistosas. E tem a função de aceitar os representantes dos países estrangeiros que vão estar aqui exercendo as funções de embaixadores. Então, todo embaixador estrangeiro, quando chega aqui, apresenta suas credenciais e o governo brasileiro, por meio do presidente da República, aceita ou não aquela pessoa como representante do Estado estrangeiro. No inciso 8, o presidente celebra tratados, celebra convenções e atos internacionais. E aí vocês lembram do 49, inciso 1, competência exclusiva do Congresso Nacional a aprovar tratados, convenções ou atos internacionais. Por isso, o inciso 8 diz, compete ao presidente celebrar os tratados. O presidente vai lá e assina os tratados, tá certo? Só que esses tratados assinados pelo presidente da República, por si só, não produzem efeitos no ordenamento jurídico interno. Porque eles precisam do quê? Do referendo, da aprovação do Congresso Nacional. 49, inciso 1. Escreva embaixo aqui no inciso 8. Ver 49, inciso 1. Também compete ao presidente da República decretar o estado de defesa e estado de sítio, situações que envolvem questões institucionais, de restrição de direitos e garantias individuais. Mas esse estado de defesa tem que encaminhar imediatamente para o Congresso Nacional. E o estado de sítio ele tem que pedir autorização do Congresso Nacional. E no inciso 10, que é assunto nosso para a próxima prova da próxima semana, compete ao presidente decretar e executar a intervenção federal. Essa intervenção federal que pode ser espontânea, que pode ser provocada por solicitação ou por requisição. E que sempre terá que ser menos invasiva possível. Então aí temos o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. E aí vem algumas regrinhas no inciso 11, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa, que acontece no dia 2 de fevereiro, dizendo como é que está o país e solicitando providências para que aprovem projetos disso, daquilo. No inciso 2, conceder indulto para presos ou transformar as penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Então, aqui o presidente da República quiser conceder indultos de Natal, Dia das Mães e tal, é função do presidente da República. Também o presidente da República exerce o comando supremo das Forças Armadas, nomeando os comandantes e oficiais generais e os demais cargos que são privativos. Também do presidente da República, ele pode nomear, desde que aprovado pelo Senado, os ministros do STF, dos demais tribunais superiores, que a gente vai ver, são mais 4, os governadores de territórios, se tivéssemos territórios federais, Procurador-Geral da República, lembram, foi nomeado ano passado, Augusto Aras, o presidente e os diretores do Banco Central e além de outros servidores designados em lei. Nomeia os ministros do TCU, que nós comentamos no vídeo anterior. Nomeia os magistrados designados especialmente dos TRFs e o advogado-geral da União. Também, o advogado-geral da União é nomeado pelo presidente da República. Nomeia os membros do Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Pode declarar a guerra, no caso de agressão estrangeira, desde que autorizado pelo Congresso ou referendado pelo Congresso, quando ocorre no intervalo de sessões legislativas. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso. Conferir condecorações, permitir, aqui o inciso 22, presta atenção aí,
permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem em território nacional ou nela permaneçam temporariamente. Então, o presidente, nos casos previstos que já estão autorizados por lei complementar, ele pode permitir que forças estrangeiras permaneçam temporariamente ou transitem pelo território nacional. Caso contrário, tem que ter a aprovação do Congresso Nacional. Então, aqui você veja, eu tenho mais alguns incisos até o 27. E no parágrafo único desse mesmo artigo está estabelecido que o presidente da República pode delegar alguma dessas atribuições. E essas atribuições são as do inciso 6, 12 e 25, primeira parte. Então aqui, vejam bem, o presidente só pode delegar as atribuições do inciso 6, que é aquele decreto autônomo para estabelecer a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implica aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, ou quando ele quiser extinguir funções ou cargos públicos vagos, ele pode fazer mediante aquele decreto, o decreto autônomo. E a edição desse decreto, ele pode delegar aos ministros de Estado, ou seja, aos seus cargos de confiança. Pode delegar o inciso 12 também, esse inciso 12 que diz respeito à concessão de indulto e comutação de pena. Ele pode delegar isso ao ministro da Segurança Pública, ministro da Justiça e Segurança Pública. E no caso do inciso 25, que é o preenchimento ou extinção de cargos públicos federais, inciso 25, prover ou extinguir cargos públicos federais, nesse caso o presidente pode delegar aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, ou ao Advogado-Geral da União. Então ele pode, se quiser, delegar os incisos 6, 12 e 25, primeira parte. 25, primeira parte é prover, ou seja, preencher cargos públicos federais. Ao invés dele fazer o preenchimento, ele pode delegar para quê? Para que os ministros, para que o Procurador-Geral da República ou o Advogado-Geral da União, eles mesmos preencham os cargos que estão vagos e, portanto, previstos em lei, mas que estão vagos, precisam ser nomeados algumas pessoas. E, ao invés do próprio presidente fazer, ele delega. Então, essa é a situação envolvendo as atribuições do presidente da República. Tomando cuidado com os incisos que são objeto de delegação. Incisos 6, 12 e 25, primeira parte. Do 25, o 25 está dividido em duas partes. Primeiro é prover, ou seja, preencher cargos públicos, e a segunda é extinguir cargos públicos. Extinguir cargos públicos ele não pode delegar. Ele só pode delegar a possibilidade desses ministros, advogado-geral da União, o procurador-geral da República, preencherem esses cargos. Tá certo? Estas são as atribuições do presidente da República, 84 da Constituição Federal. E a partir de agora, nós vamos falar sobre os crimes de responsabilidade ou da responsabilização do presidente da República. E aqui nós temos duas situações. O presidente da República pode ser responsabilizado por crime político-administrativo, são chamados crimes de responsabilidade, ou por crimes comuns. Crimes político-administrativos são aqueles que atentam contra a Constituição Federal. São aqueles atos do presidente que violam a Constituição. E especialmente, incisos do artigo 85, quando os atos do presidente atentem contra a existência da União, contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de outros poderes constitucionais das unidades da Federação, ou seja, Executivo, Legislativo, Judiciário, dos estados ou dos municípios. Quando o presidente da República atente contra o exercício dos direitos políticos, dos direitos individuais ou direitos sociais, crime de responsabilidade. Não é crime comum, não é crime que está no Código Penal ou em leis penais. Quando ele atente contra a segurança interna do país. Quando ele pratique atos que violem a probidade administrativa. Quando pratica atos administrativos não probos ou não probos. Ou seja, atos administrativos que podem trazer prejuízo, seja financeiro, seja contra os princípios da administração pública. Quando ele pratica atos violando a lei orçamentária. Aqui é que foi enquadrada a Dilma. Ou seja, ela gastou sem que tivesse recurso previsto no orçamento. Fez a transferência de entidades estatais para a conta do Tesouro e depois devolveu da conta do Tesouro para as estatais, mas essa manobra orçamentária
que não é um crime comum, mas é um crime político-administrativo, deu motivo para a perda do mandato. Ou se o presidente da República não cumpre leis e decisões judiciais. Então, se o presidente da República não cumpre leis, normas jurídicas, ou não cumpre as decisões judiciais, ele está cometendo crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é um crime político-administrativo, que não é um crime que está no Código Penal ou em leis penais. Certo? Ele está previsto na Lei 1050 de 1950, ou seja, a Lei 1050 de 1950, e essa lei estabelece detalhes de como devem ser analisados esses crimes de responsabilidade. Mas, do ponto de vista constitucional, são esses aqui os crimes de responsabilidade. E se ele cometeu esses crimes de responsabilidade, ele terá que ser julgado. Crime de responsabilidade é também chamado de crime político-administrativo. Se ele cometeu esses crimes, ele tem que ser julgado por um poder político. E aí vem os procedimentos. Se for crime de responsabilidade ou crime comum, para que o presidente responda, ele terá que ter a autorização da Câmara dos Deputados para ser processado e julgado. Então nós temos duas fases para que o presidente venha a ser responsabilizado, tanto por crime de responsabilidade quanto por crime comum. Primeiro tem que passar pela Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados tem que aprovar que ele seja processado e julgado. E essa aprovação só acontece se tiver 2/3 dos deputados aprovando. 2/3 dos deputados terão que aprovar essa autorização para que o presidente seja julgado perante a Câmara dos Deputados. Então, aí nós temos a seguinte situação. Para que haja autorização da Câmara para que o presidente seja julgado, são necessários 342 votos dos 513. 2/3 dos votos. 342 votos. Aí, se autorizou, aí o presidente vai ser julgado no Senado, se for crime de responsabilidade, crime político-administrativo. Se fosse crime comum, crime que o presidente praticou, crimes que estão lá no Código Penal ou em leis penais, também tem que ter essa autorização da Câmara. Se não tiver autorização de 342 votos, não vai ser julgado. Se for crime de responsabilidade, morreu, não tem mais consequência alguma. Se for crime comum, se a Câmara autorizar, vai para o STF. Se não autorizar, fica suspenso e quando terminar o mandato ele será julgado por um juízo de primeira instância. E essa autorização é por 2/3 dos votos dos deputados, ou seja, 342 votos. Se não autorizou no crime político-administrativo, ou seja, os crimes de responsabilidade, morreu, não tem mais o que fazer. Se for crime comum, se autorizou, vai para o STF. Se não autorizou, fica suspenso e quando terminar o mandato ele vai responder junto à Justiça Comum. É o que aconteceu com Michel Temer. Foi tentado 2 ações penais contra ele, porque ele praticou crime comum durante o mandato, e a Câmara se manifestou as 2 vezes contrária. Então ele não respondeu aos processos durante o exercício do mandato. Terminou o mandato, pois ele passou a responder. Tanto é que vocês viram que ele ficou preso 2 ou 3 dias por uma prisão cautelar, mas depois foi liberado. Mas está respondendo aos processos por crimes comuns. Então essas são as situações. Agora vejamos a situação. Se o presidente da República cometeu crime comum, vai responder perante o STF, desde que autorizado pela Câmara. Se a Câmara não autorizou, suspendeu. Se autorizou, vai para o STF e o STF vai analisar se recebe ou não a denúncia ou a queixa-crime. Se o STF receber, o presidente fica suspenso pelo prazo de até 180 dias. Se for crime de responsabilidade, a Câmara autorizou, vai para o Senado. O Senado também vai fazer um novo juízo de admissibilidade. Se o Senado instaurou o processo contra o presidente da República, no momento que ele instaura, também fica suspenso pelo prazo de 180 dias.
Por que esse prazo? Bom, esse prazo é para que ele não, pelo fato de ter sido recebido o processo por crime comum ou o processo por crime de responsabilidade, não se prolongue por muito tempo. Então, recebido pelo Senado e instaurado o processo por crime político-administrativo, ou recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF, no momento que é instaurada a ação penal no STF ou instaurado o processo por crime de responsabilidade no Senado Federal, a partir desse momento, ele fica suspenso das suas funções e se até 180 dias não houver sentença, ele volta ao cargo sem o prejuízo da regular tramitação do processo contra ele, tanto no STF quanto no Senado Federal. Ocorre que, no caso dos crimes político-administrativos, o Senado normalmente julga antes dos 180 dias. E julgou, se não decidiu pela perda do mandato, ele volta normalmente ao exercício do cargo. Se votou pela perda do mandato, pois naquele mesmo dia ele perde o mandato e, como consequência, ainda fica inabilitado para concorrer a qualquer cargo público por 8 anos. Previsão disso, artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. E, além disso, eu tenho outra situação envolvendo o presidente da República, que está previsto lá no artigo 86, parágrafo 4º. Lá está dito que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das funções. 86, parágrafo 4º. O que é que significa isso? Aqui nós temos a imunidade penal relativa. O que é que significa isso? Isso significa que se o presidente cometer algum crime comum previsto no Código Penal ou em leis penais, e esse crime não tenha relação com a função de presidente da República ou com o cargo de presidente da República, pois em relação a este crime, ele não vai responder durante o mandato. Sempre usa a seguinte situação. Presidente da República, de repente bebe umas, fica meio extraviado e tal, chega em casa e passa o laço nos filhos ou na mulher. Crime. Crime. Maria da Penha? Normalmente é Maria da Penha. Mas o fato dele ter chegado em casa e passado o laço nos familiares tem alguma relação com o cargo de presidente da República? Não, não tem. Então, ele não vai responder a esse processo durante o mandato. Tá, e quando terminar o mandato? Bom, aí ele vai se ferrar, porque daí ele vai responder a esse processo como qualquer cristão. Ele só não vai responder durante o mandato. Então, o que acontece aqui? Aquela regrinha simples. Ele se praticou ato durante o mandato sem relação com o mandato, e esse ato seja crime, pois esse crime ele só vai responder depois. Essa é a chamada imunidade penal. Então, ele é imune penalmente, mas só durante o mandato. Então, imunidade penal relativa. Terminou o mandato, vai responder, não vai ver a fluição do prazo prescricional nem nada. Vai ficar suspenso o prazo prescricional também. Esta é a regrinha do parágrafo 4º do artigo 86. Então, presidente da República, só ele, tá? Governador não tem, presidente não tem. Imunidade penal relativa. Tá certo? Estas são as principais informações sobre o Poder Executivo exercido pelo Presidente da República, que é chefe de Estado e que também é chefe de governo, e que exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo com auxílio de ministros de Estado. Ministros estes que são cargos de confiança dele, que podem ser exonerados a qualquer momento. Eles são chamados de demissíveis ad nutum. Ou seja, o presidente não gostou muito, ele diz, ó, tchau, mexe a nuca e diz, ó, tchau, vai embora. Não precisa justificar o porquê da demissão ou, no caso, da exoneração. Tá certo? Obrigado, moçada.